Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Aleluia. Deus é lindo, irmãos. Amém? Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Durante essa semana, o Senhor foi construindo uma palavra no meu coração. E toda vez que o Senhor trazia algo ao meu coração, alguém vinha e falava aquilo. Aí Deus trazia outra, alguém vinha e ministrava de novo. Aí Deus trazia outra coisa, foi esgotando, sabe? Vou falar sobre o quê? Que tudo que o Senhor coloca aqui, um vem e fala. Aí, anteontem, eu não lembro quem foi, veio aqui e falou: irmãos, quem está no mesmo ambiente vê as mesmas coisas. Falei: glória a Deus, há esperança para mim então. Aí, como se não fosse diferente, o pastor Rodolfo vem aqui e prega de novo, irmãos, o que eu ia pregar. Falei: é porque nós estamos vendo a mesma coisa. Não tem para onde correr. Amém? Então, irmãos, vamos continuar olhando as mesmas coisas. Estamos no mesmo ambiente. Estamos debaixo da mesma unção. Eu queria trazer para vocês algo que nesses últimos tempos o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu tenho compartilhado em casa. E como nós temos nos sentido em casa aqui, eu gostaria de compartilhar para vocês também. Eu creio que Deus vai edificar a vida de vocês como tem edificado a minha, como tem me desconstruído e me reconstruído. E eu espero realmente que o Senhor ele possa mover o seu coração em direção a esse lugar. Amém? Eu queria começar com duas perguntas e que você meditasse acerca disso. O que você tem ouvido nesses dias? Reflita um pouquinho nesses dias de PDI especificamente. O que você tem ouvido? Eu gostaria que você tirasse uns minutos para trazer à memória as palavras que você tem recebido desses dias. Porque, irmãos, nós estamos num ambiente onde Deus tem falado muitas coisas. E eu tenho uma convicção no meu espírito, foi o Senhor quem disse todas essas coisas, amém? Sim, irmãos, sim. O Senhor tem falado muito, muito, muito nesses dias. Tem depositado em nossos corações palavras, cara, transformadoras. Meu primeiro PDI foi no ano passado, 2020. E não é uma rasgação de seda contrária, mas eu conheci o pastor Rodolfo, o Anderson. Cara, ontem eu falei com ele, anteontem eu falei com ele, eu sinto como Davi e Jonatas. Minha alma se ligou à sua absurdamente forte. Cara, é uma identificação no espírito assim, ó, sabe? Que se nós fôssemos duas mulheres, seria Maria e Isabel. Mas, porque o ventre se agita, irmãos. Ele carrega algo. E quando aquilo que ele carrega se encontra com aquilo que nós carregamos, sabe? Algo mexe dentro de nós. E desde o ano passado, segundo aquilo que Deus foi ministrando, muda a forma como nós começamos a enxergar o ambiente ao nosso redor. É impossível, irmãos, você sair daqui e olhar as coisas da mesma forma, e olhar a sua igreja local da mesma maneira, e olhar os seus irmãos que não vieram para cá da mesma maneira. Mas como o pastor Rodolfo falou, a segunda-feira vem aí, e é para esse lugar que eu queria conduzir a gente. Porque, irmãos, quantos congressos você já participou? Quantos eventos você já foi? Quantas palavras Deus já te deu ao longo dos anos? E sempre nós ouvimos, é algo muito novo, é algo que nos abala as estruturas. E o problema não está na semente. O problema está no lugar onde essa semente está depositada em nós. Se vai fazer com que a semente realmente gere vida ou não. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. Eu acredito que nós vamos começar a construir algo nessa tardezinha para a noite. Eu tenho até que horas, pastor Johnny? Até que horas? Ixi, então, irmão do céu, que Deus abençoe a gente aqui. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7.
assim: assim como proclama o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tendes muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. O versículo 7, ele começa dizendo algo: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Entenda uma coisa: isso não vem de homens, não vem da vontade humana, não vem de desejos carnais, não vem da alma. É o Espírito Santo quem proclama nessa tarde, é quem tem proclamado nesses dias. E aí eu te pergunto algo: há quanto tempo você não ouve o Espírito Santo clamar algo dentro de você? Há quanto tempo você não escuta uma proclamação do Espírito Santo dentro do seu coração? E eu quero ajustar a pergunta para que você entenda exatamente o que eu estou falando. Eu não estou perguntando há quanto tempo Deus usa alguém para falar com você. Eu não estou perguntando há quanto tempo você, sentou num lugar e Deus usou um profeta, Deus usou um pastor, Deus usou um evangelista. Não estou falando desse ambiente. Eu não estou falando de você sentar na sua casa, ligar a sua televisão no YouTube e assistir uma pregação que fala contigo. Eu estou te perguntando há quanto tempo você não ouve o Espírito Santo proclamar algo dentro de você, de dentro para fora. Qual foi a última vez que isso aconteceu? É sobre isso que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento. Nós não podemos ser dependentes de terceiros para aquilo que Deus quer fazer através de nós. A responsabilidade é sua e é minha. É uma responsabilidade individual. Hoje, o tempo é hoje, irmãos. Não é amanhã, não é no fim do PDI, não é para o ano que vem, não é no final da escola de missões. Não, o tempo é hoje. O texto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Esse texto ele apresenta duas condições e nós vamos construindo algo. Então vai pegando isso no seu espírito. A primeira condição é: se ouvirdes. Às vezes nós queremos que Deus edifique e construa algo em nós, e nós reprovamos na primeira palavra do texto: se.
Porque, irmãos, não adianta nada alguém gritar com você, falar com você, agitar os braços, se você não conseguir ouvir. Irmãos, não adianta você vir para um ambiente como esse e o Espírito Santo usar pastores, pessoas que passam por aqui para falar e comunicar algo a você, mas dentro de você uma voz continua clamando, mas você não ouve essa voz. Porque a mesma palavra que é liberada aqui, irmãos, ela vai encontrar em terrenos aqui, em corações aqui, realidades diferentes. E ela vai produzir frutos diferentes. Sendo a mesma palavra. Isso é um mistério tremendo. Porque a mesma palavra que Deus entregou através da vida da Ellen, irmão, deixa eu te contar. Você não tem noção do temor de subir aqui depois que a Ellen passou por aqui. Você não está entendendo. Irmãos, a Ellen elevou um nível de justiça desse lugar. Porque se você ouviu a mensagem dela e você não se movimentar, irmãos, cara, você não entendeu nada do PDI. O PDI não serviu nada, você gastou dinheiro à toa. Então, entenda uma coisa em nome de Jesus. A palavra lançada aqui é a mesma palavra. Por exemplo, a Ellen falou algo aqui, que no teu espírito gerou uma nação e algo, mas no outro gerou um posicionamento, mas no outro gerou uma resposta, mas no outro gerou um desejo de participar, mas no outro gerou um desejo de entregar a sua vida, no outro gerou um desejo de nutrir, sustentar. Foi a mesma palavra que todos nós ouvimos. Mas a testificação do que essa palavra significa para mim, ela vem de dentro para fora. Você ouve uma mensagem de fora para dentro, mas ela vai tomar vida a partir daquilo que o Espírito Santo fala, de dentro para fora, em uma resposta àquilo que você escutou. E é por isso que eu volto a pergunta para você: você tem conseguido ouvir essa voz? Porque a primeira condição é se, porque não adianta o Espírito Santo falar um monte de coisa se você não desenvolve a capacidade de ouvir o que ele está falando. E isso, irmãos, não é esse altar que vai te dar. Não é. Não é o curso teológico que vai te dar. Não é a escola de missões que vai te dar. Isso é o seu secreto que vai te dar. É um exercício. Nós desenvolvemos a habilidade de discernir a voz do Espírito Santo. E com isso nós caímos na segunda questão. Se ouvirdes a sua voz. Então não basta ouvir apenas, mas eu preciso discernir o que eu estou ouvindo. De quem é que eu estou ouvindo? Qual é a fonte? Irmãos, essa sala pode estar cheia de mulher. Se minha mãe gritar, Laércio Estevam Rodrigues da Silva, vocês podem estar tudo conversando, irmãos. Eu sei que foi ela que me chamou. Você sabe por quê? Porque desde criança que eu escuto a mesma voz. Desde o ventre da minha mãe que eu escuto a mesma voz. Então eu desenvolvi uma habilidade de discernir a voz dela de todas as outras do planeta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? É uma habilidade que nós vamos desenvolvendo. No começo você escuta meio turvo e vai ouvindo. Daqui a pouco, irmão, você está tendo uma clareza. Daqui a pouco pode estar tudo gritando ao seu redor. Na hora que ele falar com você, cara. Você está entendendo? Existem outras vozes que clamam dentro de nós. A sua alma, irmão, é uma voz que clama numa força que você não tem noção. As suas preocupações, a sua carne, a sua necessidade, o seu sofrimento, o seu desejo, os seus projetos, tudo isso, as suas feridas, tudo isso são vozes que clamam e que gritam e que proclamam coisas dentro de você. E em meio a todas essas vozes, o Espírito Santo também proclama dentro de você. Então nós precisamos aprender a separar. Sabe por quê? Porque todas essas vozes, elas proclamam e clamam por algo em nós. Elas vão requerer de nós um posicionamento. Todas essas vozes que gritam dentro de você, elas requerem de vocês um posicionamento.
Você está entendendo? Por exemplo, irmãos, se você uma voz da necessidade, e quando eu falo necessidade, eu falo a mais básica necessidade, que é de alimento, ela grita dentro de você, mais alto do que a voz do Espírito, dizendo que o seu suprimento e a sua provisão está nele. Você negocia tudo para ter a provisão e o suprimento. Você se posiciona de acordo com a voz que você dá ouvidos. Por isso eu digo nessa tarde, ouça a voz de Deus. Amém? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo que clama dentro do seu coração. Aprenda a ouvir essa voz. O ápice, irmãos, da nossa vida não é quando nós conquistamos coisas. O ápice da nossa vida, irmãos, não é quando nós alcançamos um título, chegamos a um determinado lugar. Não, irmãos. O ápice da nossa vida é o quanto nós ouvimos a Deus. É o quanto daquilo que Ele comunica a nós conseguimos de fato discernir, ouvir, obedecer, absorver. Você quer medir a sua realização de vida? Tem uma régua. O quanto você tem ouvido a Deus e caminhado segundo aquilo que Ele tem dito. Cara, nós falamos aqui, foi falado aqui sobre o recalcular a rota. Às vezes a falta de ouvir a voz de Deus faz com que você vire à esquerda quando você deveria virar à direita. Irmão, se você fizer isso em Brasília, dependendo da rua que você tiver, você vai rodar muito para achar um retorno. Muito. Um dia, nós fomos convidados para ministrar em Catalão, aqui no Goiás. Pertinho de Brasília. Pertinho para nós, né? Perto de Brasília. E você pega a BR-040 e depois você passa de Lusiânia. Você tem que virar à direita e ir em direção a Catalão. A gente conversando, rindo dentro do carro. Perdemos a entrada, passamos direto. Nós rodamos sem ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos de fato dar atenção. E ambientes como esse são ambientes onde a gente precisa silenciar as nossas vozes externas. E por que eu falo isso para vocês? Porque foi algo que Deus foi construindo dentro de mim. Eu cheguei essa semana aqui, na sexta-feira, com muitas vozes externas, com muitas preocupações, com muitas situações adversas, gritando dentro de mim, falando alto dentro de mim. E de silenciar essas vozes, irmãos, deu muito trabalho. E aí é que nós percebemos o quanto essas vozes têm comunicado coisas a nós, e nós não percebemos. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre acostumados a ter uma voz aqui com o microfone que fala de fora para dentro. Está entendendo? Dependentes de alguém com o microfone na mão que nos entregue uma mensagem externa. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. Não estou dizendo que não tem valor isso aqui. Não estou dizendo que essas palavras não são importantes, porque são diretivas. Elas são direcionadoras, elas mudam a nossa realidade, são de fato importantes. Mas elas não substituem a voz do Espírito Santo dentro de você. Ela pode vir de quem for aqui em cima desse altar. Ela não é maior do que a voz do Espírito Santo que fala dentro de você. Não é maior. Com todo o amor e respeito que eu tenho pelo apóstolo, a voz do Espírito Santo dentro de mim, ela precisa ser maior do que a voz dele que ecoa daqui. Porque senão nós vamos colocar ele em um lugar que ele não quer estar. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ouça a voz de Deus, irmãos. E aí você vai perceber que quando vierem palavras diretivas daqui, ela vai vir de encontro à voz do que Deus já está falando aí. E aí ela toma força, aí ela toma forma, aí ela torna, sabe, ela toma vida, toma corpo. Porque, irmãos, nós estamos dentro do mesmo ambiente, é o mesmo rio que flui, e é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita nele. Não existem mensagens contraditórias, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Sabe, é Deus que comunica um e comunica o outro, e quando se encontra, fala, cara, a gente ouviu a mesma coisa. Deus falou aqui, Deus falou ali, Deus falou lá, porque é Ele que vai falando.
Ele que vai falando. O versículo 8 diz assim, quando você ouvir essa voz, não endureçais o vosso coração. Aí é nossa responsabilidade, irmãos, manter o nosso coração maleável para ser moldado segundo a vontade de Deus. E dar ouvidos a essas outras vozes endurecem o terreno do nosso coração. Enquanto a voz do Espírito Santo dentro de nós mantém o terreno do nosso coração mole, maleável, para que ele possa nos moldar como um oleiro que molda um barro e vai botando água e vai dando forma. Irmãos, essas outras vozes enrijecem aquilo que nós somos, vai nos tornando seco por dentro. Nós ouvimos algo aqui, mas uma voz da minha alma grita lá na minha cadeira e aquilo me endurece ao ponto dessa semente lançada bater aqui e não entrar no meu coração. E essa responsabilidade é nossa, irmãos. Essas vozes estranhas, elas fazem isso. Então, se eu puder dar uma dica para você, comece a jogar na terra do seu coração uma água chamada gratidão. Porque a gratidão, ela vai amolecer a terra do seu coração. Muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos em manter a gratidão latente dentro de nós é a falta de reconhecimento do que Deus já fez. Porque Deus, ele constantemente faz em nós, irmãos. Então quando você chega, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui. Você vê um clamor da Ellen, irmãos, falando assim, queridos, você sabe o que a Ellen quis dizer aqui? Se eu puder pegar a minha tradução do que ela disse, você entendeu uma coisa. Vou te falar o que eu entendi, o que Deus comunicou ao meu espírito. Irmãos, a Ellen falou assim, queridos, nós amamos estudar a palavra de Deus. Nós amamos ser forjados e formados em Deus. Demora tanto tempo para forjar, porque eu preciso ir lá para fora, vender para poder conseguir o sustento para minha casa aqui. Se eu tivesse isso, o tempo que eu gasto na rua, andando para cima e para baixo, vendendo o que ela chama que é chup-chup, né? Para nós já é geladinho, din-din, né? O tempo que a gente gasta na rua, para cima e para baixo, nós estávamos dentro de uma sala de aula, estudando, absorvendo, aprendendo. Mas aí você sabe o que acontece, irmãos? Deus te deu. E talvez hoje esse seu emprego te tire dele. Talvez o carro que você anda, você orou tanto a Deus pedindo ao Senhor que te desse um carro, irmãos. E esse carro hoje, irmão, você não carrega ninguém. Os meninos que moram lá na comunidade carente, que vêm com os pés sujos. Eu entendo que eu sou um mordomo a serviço de segundo algo que Deus colocou no nosso coração. Eu falei, queridos, da nossa liderança, eu preciso que vocês se movam. Vocês não precisam ouvir o que eu ouvi, vocês precisam entender o que eu estou falando. Irmãos, não deu 10 segundos, apitou uma mensagem no meu celular. Uma moça da igreja que está me assistindo agora. E eu não vou falar quem é para não roubar a semente enterrada dela. Porque a semente, irmão, a gente enterra ela, fica lá guardadinha. Ela ofertou R$10,56, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que ela tirou tudo que ela tinha na conta. Não é, irmão, sobre valores. É como a terra do nosso coração está amolecida para ouvir, assimilar e dar uma resposta àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. O nosso problema é que nós focamos tanto no que nós achamos que falta para então cumprir algo, que eu me esqueço e deixo de ser grato por aquilo que eu já tenho. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a vida infelizes, ingratos, murmuradores por algo que eu acho que eu preciso tanto para ser feliz. E no final da vida eu descubro que aquilo ali era tão irrelevante, mas tão irrelevante para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Tudo que você precisa, você já tem, queridos. A obra da cruz, a obra redentora da cruz, ela precisa ser suficiente para você. Ela tem que ser suficiente, irmãos, para eu gastar a minha vida aos pés dele, independente de carro, casa, casamento, independente de conquistas pessoais. Ela é suficiente para encher a minha vida de satisfação plena. E decidir, irmãos, ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. O problema é que o evangelho pregado hoje, irmãos, a obra da cruz é mais suficiente. Você precisa ter vitória. Você precisa conquistar. Precisa avançar.
Você precisa colocar os seus inimigos assentados à mesa enquanto você se deleita naquilo que... irmãos, deixa eu contar um negócio. Se tem um trem que me dá revolta, é isso. Porque quando eu olho esse evangelho e olho esse aqui, está tão distante um do outro. Tão distante, irmãos. Tão distante. Irmãos, a minha realização não vem nas coisas, vem nele. Irmãos, essa obra da cruz, ela precisa ser suficiente para você entregar a sua vida por inteiro, não com pesar, mas com sentimento de gratidão. Porque deixa eu te contar uma coisa, você ia para o inferno. Você tem dimensão de que você ia para o inferno por toda a eternidade. Irmãos, a sua vida, ela é um pontinho aqui, ó. Imagina que isso aqui é a eternidade. A sua vida aqui na terra é um pontinho dentro do que é a eternidade, irmãos. E a obra da cruz, ela te deu essa eternidade com Cristo. Se isso não for suficiente para você, aceita Jesus de novo em nome de Jesus. Porque te convenceram de qualquer coisa, menos do evangelho. Atraíram você para um lugar de qualquer outra coisa, menos do evangelho, irmãos. Menos do evangelho. Vamos seguir, porque eu ainda estou na primeira página, vamos avançando. Versículo 9 a 11 diz assim, de Hebreus 3: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está se desviando e não reconhece os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira que esses jamais entrarão no meu descanso. Volta um pouquinho para Salmo 95. Nós vamos ver esse mesmo evento sobre uma outra ótica. Vamos jogar um pouco mais de luz sobre esse ambiente. Salmo 95, versículo 7. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas pela sua mão. Tomara que escuteis. Que dia, irmãos? Que dia? Não, você não entendeu. Que dia? Hoje. Tomara que escuteis hoje a sua voz. E não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando os vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece os meus caminhos. Por isso jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no meu lugar de repouso. Irmãos, é o mesmo texto, é a mesma situação, é o mesmo contexto, e aqui nos dá um ponto de partida. Nós temos aqui um ponto de partida para entender um ambiente. Que ambiente é esse, irmãos? Um ambiente da incredulidade, da ingratidão. Volta para mim ainda em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Você já conhece esse texto, então eu vou só fazer algumas citações para a gente ganhar tempo. Esse texto, irmãos, fala desse primeiro ambiente. Que ambiente é esse, irmãos? O povo tinha sede. Versículo 2 diz assim: o povo se desentendeu, pois com Moisés exigiu: dá-nos água para beber. Irmãos, foi um ambiente de milagre ou não? Sim, irmãos. O povo estava com sede no deserto. Moisés pega um cajado, toca na rocha e ela sai água. Mas eu te pergunto, a que custo? Por qual meio? Por qual meio foi gerado esse milagre? A questão não é um milagre, irmãos. A gente escuta algo, um ditado popular que diz assim: os fins justificam os meios. Isso não é reino de Deus, irmãos. Porque os meios determinam o fim.
A forma como você conduz a sua vida, a forma como você decide, a forma como você se posiciona na sua caminhada, determina onde você vai chegar. O problema, irmãos, é que nós nos apegamos a um fim e negligenciamos e negociamos todo o meio para cumprir esse fim. Um dia, Deus te deu uma palavra: olha, eu vou te usar nessa nação poderosamente. Vou falar do nosso contexto aqui. Você vai ser uma voz, Deus vai te usar, vai ser um ministério de louvor abençoado e tal. Esse é um fim, irmãos. E as pessoas se apegam tanto a esse fim, que negociam princípios, valores, chamado, sabe? Fazem o bom e velho lobby gospel para se posicionar na nação. Irmão, deixa eu te contar um negócio: se você vai por esse caminho, você não entendeu nada. Você não tem noção quanto de mensagem que eu recebo. Pastorzão, minha agenda está liberada. Você não tem um negocinho aí na sua igreja não para ministrar? Ô irmãos, esse aí nunca vai, mas nunca. Enquanto eu estiver lá, ele nunca vai lá. Mas nunca, irmãos. Não, porque surgiu uma vaguinha na agenda aqui e tal. Não, olha, rapaz, tá vindo um ministério de poder aí que, rapaz, você precisa levar. Não preciso não, irmãos. Não preciso não, irmãos. Pode ficar bem aí, deixa aí, leva você para lá. Você está entendendo, irmãos? Não, porque Deus vai te usar com uma palavra poderosa nessa nação. Aí, irmãos, o cara vai de congresso em congresso entregando um monte de palavra para pastor, para ver se algum deles, isso aqui é um homem de Deus, deixa eu te levar você para a minha igreja. Irmãos, sabe quem estabelece, quem remove? É Deus. É Deus quem estabelece. É Deus que remove, é Ele que põe. A palavra que o Senhor nos entregou há algum tempo. Ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Não, Ele pega e coloca num lugar alto para que ilumine toda a casa. O problema é que a gente acha que é o meu papel ir para um lugar alto. Não, irmão, seu papel é manter a luz acesa. É só isso que você precisa fazer. Você precisa manter a luz acesa, porque Ele vai te posicionar. E se você estiver posicionado e a sua luz não permanecer acesa, Ele te remove desse lugar, porque você não está servindo para nada. Muito pelo contrário, você é pedra de tropeço, ainda gera ira nos irmãos. Não serve para nada isso aí. Estou aqui trupicando na esquina aqui, essa lâmpada velha aqui que não serve para nada. Você está entendendo, irmãos? O seu papel não é se posicionar no sentido de, vou aparecer. Não, irmão, o seu papel é manter uma luz acesa. Seja luz, deixa brilhar essa luz. Brilha essa luz. Está entendendo? Deixa refletir dentro de você, irmãos. Muitas vezes a forma como nós caminhamos, ela vai determinar o fim. Porque, irmãos, você pode até chegar lá nesse lugar. Você pode até ficar com um ministério famoso. Você pode até se tornar conhecido. Mas, irmãos, se o processo não foi em Deus, irmãos, você está produzindo madeira, feno e palha. Faz muito volume, rapaz. Olha o trem grande. Mas a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Irmãos, quando você chegar com essas obras para ser provada pelo fogo, o que sobrará? A gente vai para a Bahia, a gente vê uns rolão assim de rapaz, é grande o negócio. Irmãos, uma pontinha de cigarro ali acaba com tudo. Então, irmãos, você não vai focar no fim. O fim é Ele que vai te dar, irmãos. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Se Ele falou que você vai chegar lá, descansa teu coração, você vai chegar lá. Você vai chegar. Se Ele colocou uma visão dentro de você, ela vai se cumprir. Por isso que eu comecei falando, que voz você tem ouvido? Porque se o que você ouviu não foi Deus que falou, irmãos, já vai dar tudo errado do princípio. Mas se o que você ouviu foi Deus que falou, irmão, descansa teu coração e vai caminhando um passo de cada vez. Vai caminhando um passo de cada vez. Muitas vezes nós negociamos princípios, valores para alcançar aquilo que a nossa alma, a nossa carne, os nossos desejos humanos, eles mais querem. Eu não estou dizendo, irmãos, que a sede do povo não era legítima. Claro que ela era legítima, é óbvio que era. O povo estava com sede. Estava ou não estava? Estava, irmãos.
Mas quando você olha esse texto, olha o posicionamento. Eles chegam diante de Moisés e começam a exigir. Eles colocam Moisés contra a parede. Eles se voltam. E olha o que eles dizem assim, ó. Versículo 8. Ali o povo teve muita sede. Nós estamos em Êxodo 17, 8. Ali o povo teve muita sede, protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos animais? Olha o coração do povo, irmãos. Lembra do coração endurecido? Eles eram escravos. Eles apanhavam, eram açoitados, trabalhavam. Irmãos, agora eles eram um povo livre. Quantos milagres Deus fez naquele povo para tirar daquele... Irmão, você acha que Deus ia fazer tudo o que Ele fez para tirar o povo do Egito, para fazer eles morrer de sede no deserto? É óbvio que não. Mas, irmãos, quando nós não mantemos o nosso coração cheio de gratidão pelo que Ele já fez, nós focamos nas nossas necessidades. E aí, irmãos, a murmuração entra aqui, ó, e vai fazendo morada. Aí eu perco o foco de quem Ele é e começo a focar naquilo que eu acho que Ele não vai fazer. Está entendendo? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Irmãos, o que eu estou dizendo é que por mais necessidade que nós tenhamos, por mais provações que passemos, nós não podemos esquecer que Deus, Ele é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Se Deus falou que o povo ia sair e que ia para uma terra que emanava leite e mel, irmãos, se eles morressem no deserto, na entrada da terra, eles ressuscitariam para entrar. Foi nessa fé que Abraão levou Isaac para o sacrifício. Porque Deus falou que eles seriam uma grande nação. Ele vira para Isaac e falou: nós vamos lá, Deus me deu uma palavra. Que palavra? Deus me deu uma palavra. Nós subiremos ao monte, nós adoraremos e nós voltaremos. Irmãos, qual foi a palavra que Deus deu para Abraão? Sacrifica Isaac. Sobe, sacrifica Isaac. Qual é a palavra que Abraão dá para o filho dele? Abraão ficou na primeira palavra que Deus deu para ele: você será, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Deus traz para ele, ó, sobe, sacrifica Isaac, irmãos, a alma dele, eu acredito que deve ter ficado balançada. Porém, ele subjugou a sua alma ao Espírito e à palavra que Deus havia dado. Irmãos, eu acredito que Abraão subiu ali com uma convicção: se Isaac morrer, Deus o ressuscitará, porque tem uma promessa para se cumprir nele. Você está entendendo, irmãos? É isso que eu estou querendo falar para vocês. Ouçam a voz de Deus e não tentem ao Senhor. Se Deus falou, irmãos, cara, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Portanto, entenda uma coisa: não negocie valores. Tenha cuidado como você se aproxima diante de Deus. Porque esse povo se aproximou diante de Deus, irmãos, achando que iam colocar Deus contra a parede, tentando ao Senhor segundo aquilo que Ele mesmo tinha dito. Sabe aquelas orações: Deus, o Senhor não falou que eu ia ser um manto usado, decor na terra e não sei o que, e eu estou escondido aqui no, né? Lá da paróquia, né? Permita, irmãos, que Deus molde seu caráter. Permita que Deus transforme quem você é. O evangelho pregado hoje, irmãos, nos leva a achar que nós podemos nos achegar diante de Deus de qualquer maneira. O evangelho de hoje, irmãos, nos leva a perder a visão de que Deus, Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. O evangelho de hoje, irmãos, é o evangelho do paizinho querido, pai amado, cheiroso, lindão. Ele é tudo isso? Claro que é, irmãos. Mas Ele também é um rei que governa, irmãos, sobre um trono. Irmãos, o rei era marido de Esther, sim ou não? Era. Mas se ela entrasse na presença dele e ele não estendesse o cetro, irmão, já era. Ela podia ser quem fosse. Porque nós não podemos nos achegar ao Senhor de qualquer forma, irmãos. O evangelho de hoje faz com que a gente permaneça menino.
Porque o menino, irmãos, é que está conversando, ele entra pela sala de qualquer jeito e vai chamando a atenção, e vai fazendo aquele barulho. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, irmãos, você vai entendendo que existem lugares e lugares, ambientes e ambientes. Você começa a respeitar, sabe? Você tem um amigo, amigão do seu coração que é juiz. No dia do churrasco, irmãos, ele é teu amigão. Você joga bola, você brinca com ele, você puxa o cabelo, empurra na piscina. Porque ele é teu amigão. Mas no dia, irmãos, que ele está sentado lá no tribunal, ele não é seu amigão. Ele é excelentíssimo senhor fulano de tal. Porque tem protocolo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O evangelho hoje, irmãos, faz com que a gente ache que nós podemos nos achegar de qualquer forma, de qualquer maneira. Oh, irmãos, não dá. Ele é paizinho, pai querido, pai amado, claro que é. O problema é que nós pegamos um ambiente de intimidade, onde está só você e ele, e nós expomos isso. Irmãos, o momento de intimidade é para você e aquela pessoa que você tem intimidade. São para vocês. Existem canções, existem músicas que Deus vai te dar no momento de intimidade que é seu e dele. Você sabe qual o problema, irmãos? E com todo temor e responsabilidade o que eu vou falar para vocês agora, principalmente porque eu sei que está sendo gravado e vai ficar lá. O que tem gerado essa geração de meninos na fé são muitas vezes canções geradas no momento de intimidade, que deveriam ficar lá, que não são congregacionais, que não levam a congregação a exaltar um Deus que é soberano. Lembra? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aí nós pegamos o ambiente de intimidade e trazemos para o lugar de governo. E nós passamos isso. E aí as pessoas olham aquilo e acham que também tem aquela intimidade que pode chegar de qualquer jeito, mas não sabe o que você construiu no secreto para ter essa intimidade. Você está entendendo? O problema não é a música, o problema não é o que foi cantado, o problema é que não foi construído um ambiente de intimidade para poder chegar naquele lugar e fazer o que você quer fazer. Não é a música. Nós estamos aqui com os meninos lá da igreja, cara. Nós temos intimidade, nós temos relacionamento. Foi construído algo em nós. O fato deles manifestarem algumas coisas comigo publicamente não dá o direito para outras pessoas que não têm o mesmo vínculo de amizade e relacionamento fazerem, irmãos. Isso não é ser mal, não é ser ruim, mas são acessos que eles conseguiram na minha vida que outros não conseguiram ainda. São liberdades que os filhos do pastor Rodolfo têm com ele que eu não tenho. Irmãos, eu jamais tomaria banho na condição que ele tomou. Você está entendendo? Porque ele é filho, ele gerou esse ambiente de intimidade ao ponto de serem ministrados, irmãos, ministrar um ao outro no mais alto grau de intimidade. Você conseguir isso em um filho adulto, pastorzão, Deus te abençoe. Cara, Deus te abençoe. Falou tanto ao meu coração, porque eu tenho um filho de 5 anos. Eu tenho isso com ele hoje, que ele tem 5 anos. E cara, eu falei, eu preciso ter esse ambiente na minha casa. Você está entendendo? De poder olhar a intimidade do meu filho sem que ele se sinta abusado, sem que ele se sinta constrangido, porque é algo que foi construído, irmãos. Foi um relacionamento construído, foi gerado, não foi imposto, não foi colocado, não foi alguém que deu o título, agora você é pai. Não, irmãos, você gerou a paternidade. É um ambiente que eu preciso continuar construindo. Nós estamos em construção desse ambiente. Você está entendendo?
Vamos lá, irmão, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Vai para Números capítulo 20. Eu não vou ler o texto todo, mas é o mesmo contexto. Amém, irmãos? Nós estamos falando da voz que você tem ouvido. Nós estamos falando do qual posicionamento você está tomando frente à voz que você está ouvindo. Nós estamos falando que a semente lançada a partir dessas vozes que você escuta, elas precisam entrar no seu coração. Nós estamos falando que a gratidão amolece o terreno desse coração, manter sempre fixo na sua mente de onde o Senhor te tirou. É por isso que Deus instituiu, por exemplo, a festa de tabernáculos, que é uma festa que é um memorial para lembrar o povo que até hoje é celebrado em Israel. Lembrar o povo do tempo que peregrinavam no deserto, habitando em tendas frágeis, quando eles comiam maná. Irmãos, isso é para manter vivo no coração do povo a gratidão de como eles peregrinaram naquele lugar e Deus cuidou deles. Deus fez, manter viva essa memória. Nós somos rápidos em nos esquecer daquilo que Deus fez, irmãos. Você ora, Deus querendo um milagre de cura e tal, não sei o que, Deus te cura. Ano que vem, irmãos, você já esqueceu de onde você estava. Nós somos rápidos em esquecer, irmãos, o que Deus faz. E aí nós miramos no nosso próximo desafio e esquecemos do que Deus já fez, irmãos. Ele já fez, e o que Ele já fez, que foi o que nós falamos, a obra da cruz, foi a primeira coisa que Ele fez. Ela precisa ser suficiente para motivar você o resto da vida de se lançar aos pés dele. Mesmo que Ele não te dê casa, mesmo que Ele não te dê carro, mesmo que Ele não te dê ministério, mesmo que você seja um total desconhecido na nação, a obra da cruz tem que ser suficiente para a sua vida. Vier além disso, é um bônus. Versículo 12 desse texto. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, e a palavra vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhes dei. Irmãos, o quanto nós ouvimos de Deus. Se você ler esse texto um pouquinho antes, você vai ver que Deus vira para Moisés, versículo 8: toma o teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sobre os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir as suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha, e darás de beber a todo o povo e também aos animais. Versículo 9: então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como esse lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Deixa eu te contar uma coisa: a água jorrou ou não jorrou? Jorrou. Saiu água ou não saiu? Saiu, irmãos. Mas qual o custo desse milagre? Deus virou para Moisés e falou: pega o seu cajado e fala a rocha. Está aqui, ó, versículo 8: fala a rocha que faça fluir águas. Sabe qual voz Moisés deu ouvido, irmãos? A voz da ira, da indignação, da chateação da sua alma. E aí, olha só, Deus falou para ele: ó, reúne o povo e diz a rocha. Moisés reúne o povo e diz ao povo: seus rebeldes. Está aqui, ó. Será que temos de fazer jorrar água dessa fonte, dessa rocha, para saciar a sua sede? Ele fala ao povo e bate na rocha, irmãos. A água saiu. Mas a que custo? O que será que você está disposto a negociar para ver o cumprimento da promessa de Deus em sua vida? O que você está disposto a negociar? Você está entendendo? Você está me entendendo, irmãos? Ouça a voz de Deus. Cale as outras vozes e faça somente o que o Senhor falou.
A nossa dificuldade de confiar, irmãos, na voz de Deus é porque nós não conhecemos a voz de Deus. Nós não reconhecemos essa voz. Porque se você de fato conhecesse essa voz, você confiaria. Mas como você não conhece, você tem dificuldade de distinguir. Eu não sei se foi Deus que falou, não sei se foi minha alma, eu não sei se foi meu coração, eu não sei se foi meu problema. Quantos já falaram essa expressão? Eu já falei, irmãos. Eu recebi uma palavra que eu não sei se foi Deus que falou. Esse é o problema. É porque você não desenvolveu a habilidade de discernir o que foi Deus que falou. Então tem muita voz falando aí. Muita voz. Se Deus falou algo no teu espírito, irmãos, e você está assim, eu não sei se foi Deus que falou, é porque tem muita voz falando aí. Tem muita voz. E a questão, irmãos, é que nós vamos nos distanciando. Por exemplo, na hora do culto, nós recebemos uma palavra, nós temos certeza que foi Deus que deu. Mas a certeza que você tem que foi Deus que deu, não vem de uma convicção interna que você tem. Ela vem de agentes externos. Ela vem, não, eu tenho certeza que foi Deus que deu, porque eu estava num culto, estava debaixo do mover profético, o Espírito Santo estava falando com muita gente, eu vi um caindo para lá, eu vi um outro girando ali, eu vi um outro fazendo aqui. Não, então foi Deus que falou. Quem disse? Porque o fator externo parece. Porque o fator externo, realmente Deus estava ali, Deus pode estar ali no fator externo, irmão. Mas você está ouvindo tantas vozes que a sua alma te enganou. Porque a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, irmãos. Pega um ambiente profético aqui para entregar aquela palavra que eu já estou querendo receber de Deus mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo. Que afinal de contas, olha o ambiente, olha o mover. Eu arrepiei tanto aqui, rapaz, o cabelo ficou em pé. Até o meu, irmão, ficou em pé. Você está entendendo? Irmãos, cheguei aqui, eu tinha cabelo e barba. Aleluia, glórias. A grande questão, e aí nós estamos caminhando para chegar em um lugar que nós estamos construindo, amém? Nós estamos construindo um lugar. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. E o fato de não confiarmos em Deus é porque nós não conseguimos distinguir qual é a voz de Deus das outras vozes. Porque, irmão, se minha mãe falar, a água parou, acabou, ela falou. Porque eu sei que foi ela que falou. Principalmente quando era pequeno. Hoje que a gente amadurece casa, sai de casa, você precisa construir esse lugar para que a sua voz seja essa voz, seja uma voz que os teus filhos possam distinguir de outras vozes. Hoje eu estou construindo essa voz nos meus filhos. Hoje eu falo assim, não mexe. Mas a tia. Eu falei, mas a tia não é a sua mãe, a tia não é o seu pai. Meu filho gosta muito de música, não sei porquê. Né? Ele gosta muito. E aí ele tinha um violão no ano passado, e o violão quebrou. Ele resistiu, foi muito, irmãos, que ele caiu um dia sim e o outro também por um ano. E aí quebrou o violão. E ele, pai, eu quero um violão, eu quero um violão. Eu falei, filho, deixa eu te contar um negócio. O violão ele não cai do céu. Nós precisamos batalhar para ter um violão. Então vamos juntar moedinha no seu cofrinho. Porque, irmãos, as coisas são conquistadas. Vai pegando aí os valores. Eu falei, vamos juntar moedinha no seu cofrinho. Vamos juntando ali. Quando chegar no valor que a gente acha que dá para comprar um violão, a gente vai lá e compra o violão. Aí você mesmo vai comprar o seu primeiro violão. Olha que legal. Aí nós fomos na casa dos filhos do pastor N e da Tati, que casaram recentemente. Nós fomos lá. Aí tinha uma ampulheta de vidro, irmãos, em cima da estantezinha assim. Na hora que ele viu, cara, ampulheta. Na hora que ele virou e a areia saiu de um lado e foi pro outro, mano, aquilo ali foi a descoberta do universo. Cara, que massa. Falei, não mexe. Aí a Tabinha, né, que é a filha do N. Pode mexer, Miguel. Aí virou para um lado. Aí virou pro outro. Falei, filho, não mexe aí. Mas a tia deixou. Irmãos, sabe os 49 do segundo tempo, depois dos acréscimos do juiz? A gente tá sempre falando, vamos embora. Na hora que a gente levanta da mesa para ir embora, ele vai botar um negócio em cima, o negócio vira, caiu, quebrou, foi areia para todo lado na sala.
Ele já olhou desesperado. Não, porque o Miguel, ele é uma criança muito emotiva. Tipo, as emoções dele quando vem mesmo. Mano, ele já olhou, o olho já encheu de lágrima, já pediu desculpa, já foi pro cantinho, já ficou lá, não sei o quê. Eu falei, tranquilo, chega em casa e a gente conversa. Desse jeito, tranquilo. Não briguei. Falei, ó, fica aí porque tá cheio de caco. Tá cheio de caco aí no chão e tal. Não, irmãos, foi conversa mesmo. De verdade. Tava cheio de caco, falei, fica aí pra você não cortar o pé. Pegamos a vassoura, limpamos tudo e tal. Na hora que a gente entrou no carro, eu falei, filho, quantas vezes o pai falou pra você não mexer naquele negócio? Ah, pai, mas a tia Tabinha deixa. Eu falei, mas ela não é o pai e a mãe. Independente do que as outras pessoas falarem pra você, você precisa caminhar no que a gente fala pra você. A nossa palavra tem que ter um peso maior do que todas as outras palavras. Ele tem 5 anos. Ela tem que ter um peso muito maior para você. O pai já sabia que você ia deixar aquele negócio cair. Estava escrito. Estava escrito, irmão, que aquele troço ia cair. Você não está entendendo. Aí eu falei para ele, olha, você entendeu? Não, pai, entendi, eu não vou fazer mais não. Eu falei, sim, só que agora nós precisamos reparar. Lembra aquele cofrinho que a gente estava juntando as moedas pro seu violão? Agora nós vamos pegar aquelas moedinhas e nós vamos comprar o que você quebrou. Foi você que quebrou na casa da tia. Pai, mas a tia falou que não precisa. Eu falei, mas o que eu estou falando para você? Ah, que a gente vai comprar. Eu falei, então nós vamos comprar. E meu violão? Irmão, o coração chega a dói, né? E meu violão? Eu falei, nós vamos juntar de novo. Vai ter que esperar mais um tempo. Porque você quebrou, você desobedeceu. Então você precisa reparar o fruto da sua desobediência. Irmão, são princípios. Você está entendendo? O Senhor, Ele quer construir em nós esses ambientes. Ele quer construir em nós, irmãos. A grande questão é que o diabo, ele é sujo, irmãos. Ele é sujo em nos fazer desacreditar de uma palavra que Deus nos entrega. Vai aí para Gênesis capítulo 2. Que Deus me ajude, são 6 horas. Ô irmão, tem misericórdia de mim. Tá? Essa eu preciso concluir, porque os meninos ficam rindo assim. Porque lá na igreja eu falo, irmãos, tinha 10 páginas aqui. Eu vou parar na terceira que já está dando metade, depois a gente continua. Mas essa eu preciso concluir, então tenha misericórdia de mim, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. De qual espécie, irmãos? Não entendi. De qual espécie? Qualquer espécie que está no jardim. Irmãos, aí é o que eu falo, que Deus vai falando umas coisas para mim e vai entregando para outros pregar, né? Lindão. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Vou ler. Deus é o seu provedor. Já criou um ambiente e colocou nele tudo o que você precisa, todas as suas necessidades, e não somente elas, mas o Pai também lhe agrada em lhe conceder mimos para demonstrar o quanto Ele te ama, porque Deus é um Pai. Está entendendo? Nós estamos no mesmo ambiente, nós estamos enxergando a mesma coisa, nós estamos no mesmo lugar. Na hora que você começou a pregar, eu falei, pronto, eu vou pregar o que agora? Nós estamos no mesmo ambiente, irmãos. A provisão está nele, já está tudo preparado. Agora eu vou colar a pregação mesmo. Já está tudo preparado, irmãos. Você pode desfrutar de qualquer árvore do jardim. O problema, irmãos, não é o versículo 16. O problema é a primeira palavra do versículo 17. Contudo. Olha lá, o versículo 17. Mas, contudo, todavia, entretanto. Pode escolher a tradução que você quiser. Vai dar o mesmo significado no final das contas, irmãos. São 2 gumes afiados que se contrapõem. Você comerás livremente, contudo não comerás. Você está entendendo?
Você pode comer livremente. Oi? Contudo, comerás livremente, contudo, não comerás. A nossa provisão está nele, irmãos. Amém? Nosso recurso, a nossa provisão está nele. Não está nas coisas, está nele. Não está nas árvores, está nele. Irmãos, ele poderia comer do fruto de qualquer árvore daquele lugar. Qualquer árvore, irmãos. Mas esse contudo estabelece uma condição de obediência que destrava o comer de qualquer árvore. Por isso que a provisão está nele, não na coisa. Porque se eu obedeço, irmãos, o jardim é meu. O contudo, irmãos, ele não está aqui para tentar você. O contudo está aqui para alinhar em você que não é a árvore que te dá o sustento, é ele. Porque a falta da observação desse contudo custou o jardim. Contudo dentro. Agora é um outro contudo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ela se contrapõe. Você pode comer livremente, contudo, irmão, deixa eu te contar um negócio. Quanto mais você vai entrando em Deus, mais contudo vai acumulando na sua vida. É um negócio assim, irmão. Você pode comer livremente, tá de boa, tudo é nosso. Aí Deus começa a te chamar, contudo, isso aqui não. Aí você caminha mais um pouquinho, contudo, isso aqui, isso aqui. Contudo, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá também não. Contudo, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá, aquele outro lá e aquele outro lá também. Mas o que a gente não percebe, irmãos, e aí, entenda uma coisa. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós estamos construindo, amém? Para chegar num lugar. Esse contudo, irmãos, vai nos habilitando para acessar outros lugares. Vai nos apurando. O Senhor nos deu uma palavra, pastorzão, no final do ano passado, com relação ao ministério de louvor, sobre uma peneira. Vou peneirar o ministério. Qual a primeira coisa que você pensa em peneira? Fala aí pra mim. Fala, pode falar, irmão, tá de graça hoje, fala aí. Construção, né? Vou separar, vou peneirar, joga fora, né? Não, irmãos, não foi essa peneira aí não. Quem aqui faz bolo? Levanta a mão, eu sei que tem um monte de mulher. Gente, a gente tá em Minas. Pelo amor de Deus, se você fizer um bolo de milho, né? Bolo de milho. Mas, irmão, você vai fazer um bolo, você precisa da peneira, sim ou não? Sobra farinha de trigo na peneira, sim ou não? Não. Você pega a peneira, você pega a farinha de trigo, bota dentro, você vai sacudindo. Daqui a pouco some toda a peneira, ou some toda a farinha de trigo. Você afina o grão, você vai afinando. Está entendendo o que é a peneira? Foi nesse sentido que Deus nos entregou, não é um peneirar para descartar pessoas. Está entendendo? Pega a visão, pega a visão. Então, irmãos, entenda uma coisa. Quanto mais contudo o Senhor vai nos dando, é como se Ele estivesse diminuindo o grão dessa peneira. Mas não é para que você perca as coisas, é para ir ajustando você e Ele, afinando, ajustando. O nosso problema, vai para Gênesis 3:1. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela, a serpente, questionou a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus falou, irmãos? Você pode comer livremente de qualquer árvore. Contudo, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Olha como a serpente vem. Ué, mas não foi isso que Deus falou? Que você não pode comer de árvore nenhuma? Está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. A voz do diabo, ela vem colocar em xeque esse ambiente de suprimento que está em Deus. A voz do diabo, irmãos, ela vem para colocar em xeque
ela vem para distorcer o que Deus disse. E esse princípio permanece até hoje. Isso que aconteceu no Éden, irmão, permanece até hoje. Deus nos dá uma palavra e o diabo lança uma semente de descredibilidade daquilo que Deus falou que vai fazer. É uma palavra que vem para desconstruir. Ela vem, irmãos, para gerar em nós um sentimento ou uma sensação de um ambiente. E ela veio para gerar em Eva, rapaz, será que vai chegar o dia que eu não vou poder comer de árvore nenhuma? Será que Deus já falou isso para Adão e Adão não me falou? Ah, porque a serpente está falando para mim que Deus falou, mas o que Deus falou foi que eu podia comer tudo e uma não. Será que Deus falou para... De onde é que vai vir meu sustento agora? O que eu vou comer? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Às vezes Deus te deu uma palavra e o diabo vem falando assim, o contrário. Você olha para a sua situação, às vezes ele não vem falando, ele constrói uma aparente situação contrária ao que Deus disse. Ele fala para você assim, olha, eu vou te usar e você vai ser um provedor para as nações. E no outro mês você perde o emprego, para tentar levar em descredibilidade a palavra que Deus te deu, irmãos. Mas se você perder o emprego, Deus está te promovendo para um lugar maior. Você não está entendendo, irmãos? Alinha a sua visão. A questão, irmãos, é que nos dias atuais nós supervalorizamos o contudo. Parece que a gente quer caminhar sempre na linha do que nós não podemos fazer. Parece que nós valorizamos mais a linha do que é pecado, do que desfrutar da liberdade que Deus tem. Por exemplo, é muito comum você ver perguntas assim: ah, mas isso é pecado ou não pecado? Mas isso aqui é pecado? Isso aqui não? Isso aqui é pecado? Isso aqui não? Irmãos, o sentimento que eu tenho é que eu estou buscando sempre um caminho no limite do que é proibido. E eu vou caminhar ali. O abismo está aqui, ó. Eu tenho todo um lugar plano para caminhar, mas eu quero caminhar no limite do que é pecado. Cara, não precisa sair desse lugar, irmãos, em nome de Jesus. Adão, ele tinha um jardim de tudo que ele podia comer. Eva tinha um jardim de tudo. E ela vai ficar parada olhando para a árvore. Ai, se ele não tivesse falado. Vai rindo, mas é assim mesmo que a gente faz. Você tem um monte de suco, refrigerante, água tônica, água com gás, Schweppes, não sei o que, mas eu fico no limite. Beber cerveja é pecado, não é pecado? Vai rindo, irmãos. Você está entendendo? Eu vivo no limite. Você vai ter uma vida para desfrutar com a sua namorada, mas eu vivo no limite. Será que isso aqui é fornicação ou não? Até aqui eu posso ir com a mão, até onde eu posso ir com a mão na sua cintura? Irmão, você vai ter uma vida para desfrutar, cara. Sai da zona de limite. Vem para dentro. Você está entendendo? Caminha aqui para dentro. Você tem um mundo de coisas para fazer do lado de cá. Mas o problema disso é que porque esse é um relacionamento, irmãos, construído não no meu relacionamento com Deus, mas construindo nos limites do que é permitido ou não. Em vez de eu vir para o centro do meu relacionamento com Deus, eu vou para a borda, para o limiar de cair no abismo. Cara, sai desse lugar em nome de Jesus. Vamos avançando que vocês precisam jantar, né? Irmãos, o diabo quis colocar dúvida em relação à capacidade que Deus tem de cuidar de você. E esse ambiente é um ambiente propício para isso, porque nós estamos falando de uma escola de missões. Irmãos, se Deus te chamou para esse lugar, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Por mais que o cenário seja contrário, Ele vai cuidar de você. Se apegue ao que Deus disse. E aí eu volto lá no começo da pregação. O que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Porque isso determina todo o processo. Porque se eu ouvir algo que não foi Deus que falou, irmãos, a gente vai ficar andando em um monte de lugar e não vai chegar no destino. Você está entendendo? E a grande questão é que ao invés de eu ir para um relacionamento na borda, e é nesse ponto que eu quero chegar hoje, para chegar no meio para a gente caminhar para o fim, amém? É sair da borda e vir para o meio do meu relacionamento com Deus. É sair dos limites do que é permitido, proibido, sim ou não, e vir para desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Vai para mim para Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo 6. Versículo 31 diz assim: portanto, não vos preocupeis com que haveis de comer. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Nós precisamos sair desse lugar de preocupação, irmãos, e focar nele. Nós precisamos sair desse ambiente. Existe um convite do Pai para mim e para você. Ele quer que a gente confie nele. Mas, irmãos, é impossível você confiar em alguém que você não se relaciona. Impossível. A sua falta de confiança em Deus é fruto de uma falta de relacionamento com Deus. Porque você não confia em alguém que você não conhece, irmãos. Você confia? Seja sincero, não confia. Deus nos chama, irmãos, para esse lugar de relacionamento, para que a gente aprenda a confiar nele. Irmão, Jesus foi para a morte, cruz, porque ele confiava que Deus, o Pai, cuidaria dele, que Deus, o Pai, completaria a sua obra. Irmãos, esse é o ambiente de relacionamento que Deus tem para nós. É um ambiente onde eu ouço a voz de Deus falar comigo e eu confio nessa voz. Eu ouço, reconheço, tenho convicção de que foi Deus que falou comigo. Então eu confio nessa voz. Somente, irmãos, uma vida de relacionamento com Deus vai nos tirar de um ambiente de preocupação e ansiedade. Somente uma vida de relacionamento com Deus, irmãos, vai nos tirar do lugar onde a nossa alma fala mais alto do que a voz do Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala: olha, não vos preocupeis com o que você vai comer, beber, vestir. Sai desse lugar. Aqui Jesus separa dois tipos de pessoas, irmãos: os gentios, que se preocupam com todas essas coisas, ou os pagãos, como diz o texto, e os filhos de Deus, irmãos, que se preocupam com uma coisa, uma só. Está lá em João capítulo 5, versículo 30. Vou colocar aqui rapidinho. Diz assim, ó: por mim mesmo nada posso fazer. Conforme eu ouço, é Jesus falando, conforme eu ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. A minha vida de relacionamento com Deus, irmãos, me leva a um lugar de obediência. Eu vou ouvir o que Deus falou comigo e eu vou andar por um caminho de obediência. Jesus se ocupava apenas de uma coisa: ouvir qual era a vontade de Deus. E todo o recurso para a vida de Jesus e para a nossa vida está desse alinhamento, onde aquilo que eu escuto e a resposta que eu dou em obediência e posicionamento ao que Deus falou. Você está me entendendo? Está comigo? Amém? Agora a questão é: de onde vem essa voz que fala comigo? E é esse lugar que eu queria construir com vocês essa noite, essa tarde. Esse lugar. Vai para Êxodo capítulo 25, versículo 17. E quando eu falo que Deus vai dando uns trem para os outros e repartindo o que eu ia pregar, o pastor Fábio falou desse lugar aqui pelo menos umas 3 vezes nessa semana. Êxodo capítulo 27, capítulo 25, versículo 17. Desculpa. Êxodo 25, capítulo 17, diz assim. Encontraram? Todos acharam? Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Igualmente faz 2 querubins de ouro de um lado, de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins em uma extremidade e outro na outra, e farás querubins formando um só corpo, com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro.
As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te dei. Versículo 22. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que eu ordenei aos filhos de Israel. Irmãos, existe um ambiente de onde Deus falava. Era um lugar de onde a voz de Deus saía. Ali, nesse lugar, eu virei e falarei contigo. Agora eu te pergunto, o que havia no propiciatório? Alguém pode me responder? Vocês são figurinha repetida já na escola, né? O que havia no propiciatório, irmãos? Nada. Era um espaço vazio. Era um espaço vazio. O tabernáculo, irmãos, como nós bem ouvimos, né, da vida inteira, representa a nossa caminhada com Deus, as etapas da nossa vida, os processos de Deus em nós. E nós precisamos desse lugar. Um lugar, irmãos, que na arca era guardado pelos 2 querubins que olhavam e guardavam esse ambiente. A Bíblia diz que eles guardavam, eles protegiam. Isso não fala nada com você, irmãos. Existe um ambiente dentro de você que você precisa guardar, que você precisa proteger, porque é desse lugar que flui a voz que fala contigo. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? O problema é que entulhando esse lugar com preocupações, com problemas, com satisfações, com desejo pessoal, com projeto, a nossa alma ferida, nós vamos depositando. Lembra? Eu vou falando que Deus foi compartilhando a palavra aos pedaços. Lembra do jarro? Que precisa conter uma coisa preciosa, mas que quando você não dá destino a ela, você vai botando qualquer coisa lá dentro. Existe um ambiente, irmãos, chamado propiciatório, que a voz de Deus flui dali. Mas se eu não protejo e guardo esse ambiente, irmãos, eu vou depositando ali outras coisas. Problema, frustração, feridas, vou jogando tudo ali. Você quer ver um exemplo do que eu estou falando com você? Prático. Você você ajoelha para orar na sua casa. Ó Deus, vou ter um tempo devocional. Na hora que você ajoelha, irmão, você começa a orar. Vem na mente uma conta que eu não paguei, uma situação que eu não resolvi, um problema que eu não deu jeito, uma situação, algo que eu tenho que resolver, horário. Você está entendendo? Mas desse lugar, a única coisa que tinha que sair de lá, irmãos, é a voz do Senhor. Mas sai o boleto, pula lá de dentro, na sua mente. Esse é um lugar vazio, irmãos. Precisa permanecer vazio. Você está entendendo o que eu estou falando com você nessa tarde, quase noite? Precisa permanecer vazio. E Deus, irmãos, o Espírito Santo é didático. Eu não vou ler mais os textos, mas para a gente ganhar tempo aqui, mas já estou acabando. Agora é sério mesmo, quase. Entenda uma coisa, irmãos, o Espírito Santo ele é didático. Como que você ensina uma criança a orar? Você fala assim, ó, fecha o olho, vamos orar. Aí ela fecha o olho e você ora. Eu te pergunto, eu só posso orar de olho fechado? Não. Pergunta para o apóstolo João Yuri se você pode olhar de olho fechado. E vocês que estão vindo pela primeira vez no PDI, irmãos, Deus abençoe vocês. É forte, igreja, um mistério. Enfim, vou dar spoiler não. Você não precisa fechar o olho para orar, irmãos. Não precisa. Mas por que você começa a instruir uma criança que ela precisa fechar o olho para orar? Porque senão, irmãos, ela está aqui olhando, passa uma mosca. Você está entendendo? Distração. Quando você fala para ela fechar o olho, você está tirando tudo aquilo que vai distraí-la do que ela precisa fazer. Aí Jesus, irmãos, em Mateus capítulo 6, ele fala assim, olha, entra para o teu quarto e fecha a porta. E orarás ao Pai em secreto. O Pai que te vem em secreto vai te responder. Você precisa de um quarto para orar?
Não, irmãos. Mas enquanto eu sou menino, nasci de novo, eu preciso ter um cantinho para orar. Sabe? É o meu cantinho para orar. Eu vou gerar naquele lugar um ambiente de oração. Eu vou construir. Mas assim como uma criança, quando ela vai crescendo, ela já entende que ela pode orar, meu irmão, de olho aberto. E se ela se torna um gigante, além de ela olhar de olho aberto, ela ainda fecha a cara pro capeta. Entendeu? Ainda faz a carona braba mesmo. O olhão esbugalhado assim. Não é que ela fecha, vai pro inverso. O olho falta sair assim, ó, da órbita. Você começa, irmão, gerando um ambiente, um lugar no seu cantinho de casa. Mas você precisa se tornar esse ambiente. Esse ambiente, irmãos, que foi gerado no cantinho de casa, no quartinho, você precisa se tornar esse ambiente, porque aí, onde você estiver, irmãos, você fecha a porta do seu quarto interno e você entra nesse lugar. E aí vem só um detalhezinho que eu queria, só para fechar esse entendimento, rapidinho. O problema da incredulidade, irmãos, é que ela afeta a nossa capacidade, a nossa condição de ir para esse lugar. Você sabe qual era o anseio e o porquê que o povo de Israel ansiou tanto um bezerro de ouro? Por causa da incredulidade, que eles não criam que Deus estava com eles. Foi o que o AP falou aqui esses dias. Você peca porque você tem convicção, você não crê que Jesus está do seu lado. Porque se ele estivesse do teu lado, você não assistiu o que você assiste. É o problema da incredulidade. E aí, voltando para o nosso foco, que é o relacionamento com Deus. Quando eu não creio que Ele vai estar naquele lugar, eu preciso de coisas nesse lugar. Você está entendendo? Então, irmãos, a incredulidade, ela nos afeta a condição de ir para esse lugar. E crer que desse lugar Deus vai falar conosco. Nós estamos diante, irmãos, não de uma imagem. As pessoas são devotas de imagem porque elas acham sem sentido se ajoelhar diante do nada. Então elas botam imagem que representa os seus deuses para que elas se ajoelhem e vejam aquela imagem. Por que você tem dificuldade de se ajoelhar diante de um Deus que você sabe que está lá? É porque talvez lá dentro você não tenha tanta certeza que Ele está lá e que Ele vai falar com você. Aí eu preciso de coisas. Lembra dos fatores externos? Aí eu preciso entrar para o meu lugar de oração. E rapaz, aqui está um silêncio, né? Não, deixa eu botar uma musiquinha de adoração aqui, porque está um silêncio. Aí eu vou construindo fatores externos. Aí eu começo orando. 5 minutos eu já estou cantando. 10 minutos eu já estou procurando outra faixa da música que eu gostei demais. Ouvi outro dia no culto, rapaz. E a oração, irmão, já foi há muito tempo. São fatores externos. Quebre essas dependências de fatores externos. Porque, irmãos, e principalmente esse ambiente, que é um ambiente que Deus prepara para as nações. Vão ter nações, irmãos, que o ambiente externo vai ser terrível. Porque nós estamos falando de ambientes que colaboram para que você ouça a voz de Deus. Mas se você não consegue ouvir a voz de Deus em ambientes que colaboram para você ouvir a voz de Deus, que dirá ouvir a voz de Deus em ambientes contrários a essa realidade? Você está entendendo? Se num ambiente que é propício para você ouvir a voz de Deus, você não consegue discernir a voz de Deus, imagine você num ambiente onde os fatores externos são contrários a isso. Ah, irmão, você não permanece. Você não permanece. Nós não precisamos de um fundo musical para pregação. O Gadiel não está aqui, irmãos, para fazer um fundinho para a música, para ficar a palavra entrar mais macia. Não, irmãos. O Gadiel está aqui como um arqueiro, irmãos. É dessa forma que eu enxergo o estar naquele lugar ali. Para fazer fundir, irmão, tem uns top ali que você bota no MP3 ali, fica mais top que nós tocando. Não é fazer um fundinho para pregação. Irmãos, é estar ali ligado no direcionamento da palavra e ser um condutor junto com o ministro, ser um com ele e batalhar com ele e abrir os céus com ele. Sabe, é você construir um ambiente musical daquilo que Deus vai, sabe, trazer para esse plano aqui.
Se for para fazer fundo, irmão, não sobe não, em nome de Jesus. Sobe não, você atrapalha. Atrapalha. Muito, por sinal. Você está entendendo? Então, para finalizar, irmãos, e agora finalizar mesmo com a última frase, já pode ficar de pé. Se estica toda aí, em nome de Jesus, vai. Ó, glória. Guarde o seu lugar da intimidade com Deus. É sua responsabilidade guardar esse lugar. Aqui no PDI, irmãos, Deus desentulhou esse lugar da sua vida em nome de Jesus. Não, você não entendeu ainda. Aqui no PDI, irmãos, Deus desentulhou esse lugar na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aqui no PDI, irmãos, Deus veio assim, ó, e foi tirando os trem. Não volte para sua casa, entulhe ele de novo, em nome de Jesus. Não volte para sua casa e coloque nesses lugares, irmãos, coisas que não devem estar lá. A única coisa que tem que estar nesse lugar, irmãos, é o sangue do Cordeiro que vai para esse lugar. É a única coisa que tem que estar ali. Você está entendendo? O que a gente faz agora, eu não sei. Cadê o povo? Fica assim, Senhor, sobe aqui então, lindão. Guarde esse lugar, irmãos. Guarde esse lugar. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Você não depende de fatores externos, irmão. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Ninguém precisa começar a cantar, não. Eu não preciso começar a orar, não. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Sai desse lugar.